Já peço para vocês que deixem o like aí no nosso programa que está chegando. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no programa também. Hoje, nessa quarta-feira, dia 5 de abril, a gente abre o programa, o Papo Antagonista, trazendo para vocês muitas repercussões do depoimento. Nosso primeiro destaque é esse, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez um longo depoimento ao longo da tarde dessa quarta-feira à Polícia Federal aqui em Brasília. A gente tem imagens, inclusive, daqui a pouco a gente vai rodar da saída do carro que estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, na saída dele, no momento em que ele saiu desse depoimento que durou mais de quase 3 horas na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Bolsonaro, então, foi à sede da Polícia Federal para prestar esses esclarecimentos sobre essas joias sauditas e, por causa dessa oitiva, a Polícia Federal, inclusive, reforçou no entorno do prédio essa segurança, né, para evitar aglomerações ali, para evitar também possíveis manifestantes ali em frente à Polícia Federal. Por conta disso, houve um reforço no policiamento na sede da Polícia Federal aqui em Brasília, em que Jair Bolsonaro prestou esse depoimento. Está previsto para hoje também um depoimento daquele ajudante de ordem, né, de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, ele que intermediou essa tentativa da liberação, inclusive, das joias na alfândega, né? A gente tem informações disso, do registro, inclusive, desse ajudante de ordem que teria ido para tentar liberar essas joias na alfândega. E, além deles, também outras 8 pessoas serão ouvidas ao longo da tarde de hoje. Foram ouvidas ao longo da tarde de hoje, alguns depoimentos ainda estão acontecendo na Polícia Federal, tanto de Brasília quanto de São Paulo também, incluindo, estão aí os depoimentos do ex-chefe da Receita Federal, o Júlio César Vieira Gomes. Como mostramos aí, a ideia da Polícia Federal é evitar coincidências nos depoimentos. A corporação apura se Bolsonaro cometeu crime de peculato ao tentar ficar com as joias, em especial um conjunto avaliado em 16 milhões de reais. Pessoal, a gente vai começar rodando imagens aí para vocês do forte esquema de segurança que foi montado na sede da Polícia Federal aqui em Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou esse depoimento na tarde de hoje, dessa quarta-feira, dia 5 de abril, pessoal. Tá aí o forte esquema, tem alguns policiais, isso logo no começo da tarde, já estava chovendo aqui em Brasília, no centro da capital, mas todo o em volta e toda essa circunferência em volta do palácio, da sede da Polícia Federal, onde Jair Bolsonaro prestou depoimento, teve reforço da segurança, pessoal. E aí, foi nesse prédio, então, que Jair Bolsonaro passou por 3 horas de depoimento para dar esclarecimentos sobre as joias sauditas, né? Todos esses pacotes de joias que foram entregues pelo governo saudita para o governo brasileiro. Alguns desses pacotes estavam sob o poder de Jair Bolsonaro, né? 2 pacotes foram devolvidos ainda no começo do mês, e aí um terceiro pacote foi devolvido ao longo dessa semana. A defesa de Jair Bolsonaro devolveu um terceiro pacote, que era um relógio Rolex de ouro branco, cravejado de brilhantes. Esse relógio foi devolvido essa semana pela defesa de Jair Bolsonaro na Caixa Econômica Federal. Foi lá que aconteceu essa devolução. Além disso, Bolsonaro também já tinha devolvido um outro pacote, né, um primeiro pacote que estava com ele ali, que era uma caneta, uma abotoadura também, e teve também as armas, né, que foram presentes do governo saudita, que também foram devolvidos num primeiro malote que a defesa de Jair Bolsonaro fez essa devolução. Esse foi o relógio, foi o último pacote que foi devolvido pela defesa de Jair Bolsonaro à Caixa Econômica Federal. É importante lembrar que todas essas joias, todos esses presentes sauditas do governo saudita, eles estão passando por uma perícia na Polícia Federal. A Polícia Federal está fazendo essa perícia, então, em todos esses pacotes de joias. Está aí, o VT está pronto, inclusive, do momento da saída de Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal em Brasília. O Matheus vai rodar essa imagem para a gente, no momento em que Jair Bolsonaro acaba de prestar o depoimento e sai da sede da Polícia Federal. Pode rodar imagens aí, pessoal, para a gente acompanhar essa saída de Jair Bolsonaro
O VT já está no ponto aqui e a gente vai mostrar agora para vocês. Vamos ver? Tá aí, ó. A gente viu, é um vídeo muito curto do veículo em que estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi acompanhado também dos seus advogados para prestar esse depoimento à sede da Polícia Federal. A gente reprisando, então, essa imagem da saída do momento do carro. Tá aí o carro, então, com Jair Bolsonaro, o ex-presidente, saindo da sede da Polícia Federal e prestando esse depoimento. Vamos chamar o Wilson Lima para cá, que está comigo hoje nessa dobradinha aqui, trazendo informações e trazendo também a análise, né, desse depoimento, a expectativa dessa fala, inclusive, do que explicou Jair Bolsonaro sobre esse pacote de joias. Esses pacotes de joias, porque foi mais de um pacote, foram pelo menos 3 pacotes que foram revelados que estavam, então, com Jair Bolsonaro. O primeiro pacote que trouxe à tona toda essa repercussão das joias foi um colar que era para ex-primeira-dama, que era para o governo brasileiro, mas que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que era para ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, um presente do governo saudita para Michele Bolsonaro, e aí a comitiva do ministro de Minas e Energia tentou entrar com esse colar sem declarar à polícia, à Receita Federal, essas joias. Vamos chamar para cá o Wilson Lima. O Wilson está posicionado aqui com a gente para trazer um pouco dessa análise, Wilson, desse depoimento de Jair Bolsonaro, depoimento longo, né? Quase 3 horas de depoimento na sede da Polícia Federal. Muito boa noite, seja bem-vindo, Wilson. Muito boa noite, Kenzo. Muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo em O Antagonista. São exatamente 18 horas e 15 minutos, pelo menos de acordo com o meu relógio. Eu estou aqui ainda apurando mais ou menos o teor desse depoimento, mas em linhas gerais, o que a gente já conseguiu aqui destrinchar das palavras, né, do que o ex-presidente da República falou. Ele falou basicamente o seguinte: olha, eu não sabia quais eram os procedimentos ou ele não sabia quais eram as regras, né, relacionadas a essas joias, tá? E acabei de ter outra informação aqui rapidinho, que o presidente da República soube dos fatos 14 meses depois do ocorrido, né? Depois do depoimento prestado, depois de saber desses fatos, tá? Enfim, ele tomou conhecimento e pediu para o coronel Cid esclarecer os fatos para evitar aí um constrangimento internacional, tá? O ex-presidente da República negou reiteradamente, em várias vezes, em várias ocasiões, que ele tentou retirar as joias, que ele fez algum movimento, que ele tentou dar alguma carteirada para poder tirar as joias do Aeroporto Internacional de Guarulhos, né? E que a única vez que ele, de fato, atuou nesse processo foi quando ele pediu para o coronel Cid, né, para que ele verificasse o episódio do colar. Então, assim, em linhas gerais, o Bolsonaro diz aqui nesse depoimento que ele não teve nenhuma relação, não teve nenhuma culpa, ou que ele tentou de forma deliberada levar as joias para casa, né? Que ele não sabia basicamente dos procedimentos. E basicamente é isso, Kenzo. Então, isso mostra um pouco a intenção do ex-presidente da República de tentar se eximir completamente desse episódio, né? Numa estratégia que a gente já vem falando ao longo da semana, né? Do tipo, olha, eu não sabia quais eram as regras, eu não sabia a diferença entre o presente para um chefe de Estado e para um presidente, ou para a pessoa, né, Jair Bolsonaro, né? Existe uma confusão, né? Existe uma interligação entre Jair Bolsonaro, presidente, e Jair Bolsonaro, pessoa física, né? Há uma determinação do Tribunal de Contas da União sobre isso, e o Bolsonaro justamente ele caminha a partir dessa premissa, que não sabia, foi ter noção do episódio 14 meses depois, né, do fato, né, e que quando ele tomou conhecimento, ele pediu justamente para que o seu
ajudante de ordens, o Coronel Cid, esclarecesse os fatos, justamente para evitar esse constrangimento internacional. É isso, Kenzo. A priori, essas são as primeiras informações. Durante o programa eu vou ver se ainda consigo ter mais detalhes sobre o depoimento aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente já está aqui antecipando coisas aqui para o antagonista, tá? Então aqui já vai ser... Vamos apurar durante o programa, Kenzo. Boa, Wilson. Wilson fica comigo. Para você que está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube, muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente está trazendo para vocês alguns detalhes do depoimento de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ex-presidente da República, que prestou um depoimento de quase 3 horas na sede da Polícia Federal, na tarde desta quarta-feira, dia 5 de abril, aqui em Brasília. Foi um depoimento longo, extenso. Wilson Lima teve acesso, está tendo acesso ao teor desse depoimento e está destrinchando... Desculpa, Kenzo. Não, na verdade é o seguinte, só para dar o crédito, tá? Quem está conseguindo as informações aqui é a nossa Vanessa Lipelt, tá? Que ela está transmitindo aqui, estamos aqui trocando figurinha. Todo mundo jogando junto. Vanessa Lipelt está trazendo essas informações para a gente, junto com o Wilson Lima, e a gente vai detalhando aqui. Daqui a pouco a Vanessa, é claro, se ela conseguir, ela entra ao vivo aqui com a gente, porque é desse jeito que a gente vai fazendo jornalismo e trazendo informações para vocês. Então, informação aqui da Vanessa Lipelt é de que Bolsonaro afirmou nesse depoimento de quase 3 horas na sede da Polícia Federal que ele só soube desse ocorrido das joias 14 meses depois do ocorrido. Além disso, Jair Bolsonaro disse à Polícia Federal também, de acordo com as fontes que foram ouvidas aqui pelo antagonista, é de que ele em nenhum momento pediu para o Coronel Cid, né, para o seu ajudante de ordem, o Mauro Cid, reaver essas joias, então retirar essas joias lá na Receita Federal, na alfândega da Receita Federal, no aeroporto de Guarulhos. Ele reiterou isso em diversos momentos, quando foi questionado, então, pela Polícia Federal, sobre essa tentativa de reaver essas joias, então, que estavam retidas pela Receita Federal. Vamos lembrar que existe um primeiro colar. Se a gente puder mostrar para o pessoal de casa o colar, está aí o colar. Esse foi o primeiro malote de joias que veio à tona, que veio a público, que estava retido na Receita Federal. E aí, nós temos, inclusive, as informações, e elas foram repercutidas muito na imprensa, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou reaver em diversos momentos esse colar, que é cravejado de brilhantes aí, orçado em 16 milhões de reais. Esse colar que teria sido um presente do governo saudita para o governo brasileiro, e aí ele tentou, a comitiva do ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, tentou entrar com esse colar no Brasil sem declarar à Receita Federal esse presente, então, do governo saudita para o governo brasileiro. E aí esse colar foi retido pela Polícia Federal. Então, Mauro Cid, o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria tentado reaver esse colar algumas vezes junto à Receita Federal, junto à alfândega, para que esse colar fosse entregue ao presidente Jair Bolsonaro. No depoimento de hoje, na sede da Polícia Federal, Jair Bolsonaro informou, de acordo com a apuração da nossa Vanessa Lipelt, o Wilson Lima também está atuando ali, tentando conseguir mais detalhes desse depoimento de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, então, disse que só soube desse episódio 14 meses depois que isso tudo veio a público, né? Depois que se soube desse colar. Ele disse que só apenas 14 meses depois é que ele teve conhecimento dessas joias. E negou por diversas vezes que teria pedido para o seu ajudante de ordens, o Mauro Cid, que inclusive teve depoimento marcado para hoje na sede da Polícia Federal, de que ele não teria pedido para Mauro Cid reaver esse colar de 16 milhões de reais. Está aí informação importante que a gente acaba de trazer para vocês. Para você que está ligado no nosso Papo Antagonista, nossa audiência está chegando, pode chegar mesmo, porque aqui é assim, a gente vai trazendo informações para vocês
em cima do lance. À medida que elas vão chegando aqui, a gente vai detalhando para vocês. A gente, inclusive, teve imagens que nós mostramos agora há pouco do momento da saída de Jair Bolsonaro da sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Se a gente estiver com essa imagem no ponto, a gente pode mostrar, porque a nossa audiência é bastante rotativa, então chega a todo momento. Então, para você que está chegando agora no nosso Papo Antagonista, essa é a imagem no momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus advogados de defesa saem da sede da Polícia Federal em Brasília. Estava chovendo nesse momento ainda aí, carro bastante peliculado, e aí Jair Bolsonaro sai junto com seus advogados. Está aí a imprensa toda acompanhando. Foi montado um forte esquema de segurança para que não ocorressem manifestações na sede, nas proximidades da sede da Polícia Federal aqui em Brasília. E aí está a imagem, então, de Jair Bolsonaro saindo. O ex-ministro das Comunicações, Fábio Van Garten, publicou também, no momento em que, assim que terminou esse depoimento, Fábio Van Garten, que é muito ligado a Jair Bolsonaro, está muito próximo da família Bolsonaro ainda, fez uma publicação no Twitter. Se a gente tivesse Twitter aí, a gente pode mostrar também para quem está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube, pessoal. Está aí o Twitter de Fábio Van Garten, falando do depoimento. O depoimento do presidente Jair Bolsonaro transcorreu de maneira absolutamente tranquila, tendo respondido a todas as indagações feitas pela Polícia Federal. Foi uma ótima oportunidade para esclarecimento dos fatos, foi o que disse Fábio Van Garten nessa publicação no Twitter, logo depois que o depoimento acabou, por volta das 5 horas e 43 minutos, como a gente viu na publicação do Twitter. O depoimento de Bolsonaro começou por volta das 2h40 da tarde, aproximadamente. Foi o momento em que Jair Bolsonaro chegou à sede da Polícia Federal e começou a prestar esse depoimento. Foram quase 3 horas de depoimento e a gente já está trazendo para vocês, à medida que as informações vão chegando aqui na nossa redação do Antagonista, a gente vai trazendo também todos os detalhes. Será que o Wilson está aí na tela? Tem mais novidade para a gente, Wilson? Estamos sem o áudio, Wilson. Pode habilitar seu microfone, que eu acho que o Wilson estava apurando e ele não conseguiu habilitar. Assim que o Wilson habilitar o microfone dele, a gente vai trazer o Wilson de volta para cá, mas, de fato, a informação que nós já temos, apurada pela nossa Vanessa Lipelt, aqui na redação do Antagonista, que está tendo acesso ao teor desse depoimento de Jair Bolsonaro, é que o ex-presidente afirmou à Polícia Federal que só teve conhecimento desse episódio das joias sauditas 14 meses depois que essas joias tentaram entrar, né, dentro do território brasileiro sem ser registrada, sem ser declarada à alfândega, à Receita Federal. Bolsonaro disse isso à Polícia Federal e reiterou em diversos momentos, nesse depoimento que ele prestou à Polícia Federal, de que o seu ajudante de ordem, o coronel Mauro Cid, não tentou reaver esse colar. Negou que Mauro Cid tenha tentado reaver esse colar. Então, essas foram as primeiras informações que foram dadas por Jair Bolsonaro, né, nesse depoimento, e a gente continua trazendo todos os detalhes agora aqui. O Wilson já está de volta aqui. Ainda não, daqui a pouquinho, então, o Wilson está de volta. Fato é que Jair Bolsonaro prestou um longo depoimento, foi montado um forte esquema de segurança. Além disso, é importante a gente lembrar que a estratégia, pessoal, que foi definida pela Polícia Federal é de realizar pelo menos 10 oitivas ao mesmo tempo. Então, à medida que Jair Bolsonaro prestava esse depoimento na sede da Polícia Federal aqui em Brasília, outros integrantes também relacionados a esse inquérito que está investigando as joias sauditas, outras pessoas, outras testemunhas também prestavam esse depoimento, né? Tanto na sede aqui de Brasília, como também na sede da Polícia Federal em São Paulo. Eram pelo menos 10 oitivas que aconteciam simultaneamente, ao mesmo tempo, para evitar coincidências, né? Nesses depoimentos que serão prestados, então, por Jair Bolsonaro. Bolsonaro, por exemplo, pretende, a defesa de Bolsonaro disse isso em diversos momentos ao longo dessa semana, que Bolsonaro pretende afirmar que não sabia, né, se deveria
devolver esses kits de joias que o governo brasileiro recebeu do governo da Arábia Saudita. O receio, né? Por que os policiais federais traçaram essa estratégia? Eles tinham receio de que esse caso ele fosse tomado, esses depoimentos, em outros dias, e aí esses depoimentos, os demais depoimentos fossem utilizados apenas para confirmar a tese do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, por conta disso, a estratégia que foi traçada pela Polícia Federal é de ouvir hoje, ao longo da tarde dessa quarta-feira, outros depoimentos. Jair Bolsonaro prestou um depoimento e outras pessoas que estão arroladas nessa investigação também prestavam o depoimento de forma simultânea. Para quê? Para avaliação de cada um desses depoimentos e aí sim a Polícia Federal traçar de fato o que se desenhou, né? Quais foram os pedidos, quais foram as ordens que foram dadas pelo ex-presidente da República para tentar ou não reaver essas joias que estavam retidas na alfândega, na sede da alfândega e da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, essas joias que não foram declaradas pelo ministro e por sua comitiva, ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Será que o Wilson já está no ponto aí para falar com a gente? Pronto, o Wilson está aí. Chega mais, Wilson, conta tudo. Como é que tá o áudio? Tá bem, gente? Tá chegando ótimo. O áudio? Não, basicamente é o seguinte, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui outra informação aqui dos segundos. É porque eu estava com o depoimento aqui na mão aqui. Vamos lá. Só para a gente fechar esse assunto, enquanto a gente consegue apurar mais, depois se a gente tiver mais detalhes, a gente entra no programa e cita um pouco isso, Kenzo. Pelo depoimento, o ex-presidente da República disse que queria evitar um duplo vexame internacional, sabe? Falando basicamente sobre essa possibilidade de ter que receber as joias e de devolver as joias, né? Porque nessa visão de um duplo vexame internacional, não faria muito sentido você receber um presente internacional e fazer uma desfeita a um outro país para devolver esse presente, tá? Então, na visão ali do ex-presidente da República, a devolução pura e simples, sem qualquer tipo de orientação ou sem saber de fato a diferença entre um presente personalíssimo ou um presente de chefe de Estado, você poderia criar aí um outro problema, né? De fato, você poderia criar até um problema diplomático, né? O ex-presidente também falou que ele negou que ele tenha tentado retirar as joias por algum tipo de iniciativa do Poder Executivo e que, de fato, a única vez que isso aconteceu foi justamente no primeiro lote, quando ele enviou ali o Bento Albuquerque para fazer esse procedimento. Mas, de novo, segundo o ex-presidente, esse movimento ele foi feito para que evitasse, segundo ele, um vexame internacional, ou seja, para que evitasse aí um problema, enfim, diplomático, de que um presente, né, de um país estrangeiro fosse barrado por uma ação dos integrantes da Receita Federal. A priori, Kenzo, é isso. Durante o programa, se eu conseguir mais detalhes desse depoimento, eu trago aqui de volta durante o programa, tá?